Vamos lá, pessoal, vamos seguindo aqui a mais um bloco de aulas. Essas aulas aqui são aulas que estão totalmente direcionadas. Aulas, é importante deixar claro aqui para vocês, eu posso falar isso, né, porque eu estou aqui com vocês. Desculpa, eu bati aqui um pouquinho, deixa eu só botar aqui, pronto, maravilha. Eu estou aqui com vocês e eu sou o responsável, né, por tudo isso, né, professor Osvaldo, como vocês sabem, mas assim, todas as aulas estão sendo gravadas, tá, pessoal? Então não é conteúdos que estão lá armazenados há tantos anos atrás e que muitas pessoas apenas colocam lá. A gente está se prendendo às atualizações, às leis que estão lá exatamente pedindo, que foram atualizadas pelo edital. Então tá tudo bem organizado e prontinho para você, tá? A parte de legislação específica do SUS está sendo gravado também e já a gente coloca tudo aí para vocês. Então vamos para cima com tudo, vamos embora, vai ficar tudo fresquinho para você, tá certo? Então vamos seguindo, pessoal, vamos lá, vamos para o nosso material, né? Vamos para o nosso material. Vamos seguindo aqui. Pronto, maravilha, tá aí para vocês. Então vamos seguindo, né? Veja só, pessoal, eu falei que isso aqui é muito importante. No artigo 7, no âmbito dos contratos previstos, os servidores titulares de cargo efetivo em exercício na instituição federal de ensino ou instituição congênere que exerçam atividades relacionadas ao objeto da EBSER poderão ser a elas cedidos para a realização de atividades de assistência à saúde e administrativas. Então, pronto, o que é que acontece? Isso aqui é um processo, pessoal, de vinculação que a gente vai ver muito na questão da regulamentação de pessoal, certo? Veja bem, todo o processo de serviço público, não só na esfera federal, mas estadual, municipal e do DF, Distrito Federal, existe a questão das vinculações. Por exemplo, existe o servidor efetivo, existe o servidor efetivo estatutário e existe o servidor efetivo CLT. No caso da EBSER é CLT, tá? Então você não vai ter efetividade, você não vai ser um funcionário público efetivo estatutário, não. Você vai ser um servidor público seletista, assim como qualquer uma empresa CLT. Professor, quer dizer que eu não tenho estabilidade? Não tem estabilidade. Você vai estar lá. Agora, é claro, o processo por meio de concurso público, enquanto a empresa estiver lá ativa, né, essa lei que ampara estiver em vigor, em vigência, então você vai estar trabalhando nela, vai estar sendo submetida, claro, a avaliações de desempenho, semestrais ou anuais. Então a gente vai ver isso lá na frente. Então, mas aí você não vai... professor, fiquei morgado agora, fiquei triste agora. Não fique, tá? É um serviço que existe, que é de uma relevância enorme. Mas assim, o vínculo é seletista. Agora, é claro, pessoal, não é seletista como uma empresa privada, assim, no sentido de que a funcionalidade é pública, então existe toda uma flexibilidade, tá? Eu estou falando isso na prática. Na teoria, é como uma empresa privada normal, comum. Tá? Se você faltar, se você é demitida, perde aí o cargo. Então, mas eu fiz um concurso público, mas já sabia do regime. O regime é seletista, ok? Então é importante entender isso aí. Existem também os CTDs, que são contratos por tempo determinados, que são pessoas que são submetidas ao processo de seleção simplificada, que é através de experiências da atividade do objetivo da instituição. Então, por exemplo, existem funções, atividades profissionais, experiências profissionais que são pré-requisitos para determinada função. Por exemplo, atuar na área de saúde tem que ter os pré-requisitos, ou técnico de enfermagem, ou enfermeira, médico, por aí vai. Mas tem que ter a função, a formação técnica e, sobretudo, a experiência. Se submete lá um processo às vezes o processo seletivo submete-se a uma prova também, mas é uma prova mais simplória e também, na verdade, na maioria das vezes, é por uma avaliação curricular. Essa avaliação curricular, você participa preenchendo lá os pré-requisitos, as fichas de inscrição, documentação e os seus
as suas experiências, os seus vínculos que você teve dentro daquela atividade fim. Perfeito? Além disso, existem os cargos em comissão, que são chamados de funções gratificadas, que são de livre nomeação e de livre exoneração. Tá? Esses cargos são preenchidos também por... Existe um pré-requisito. Qual é o pré-requisito? Formação técnica adequada. O que é formação técnica adequada? Se é para o administrativo, você tem que ter formação de administração. Se pedir lá, ou bacharel em administração, ou técnico em administração, ou com nada, alguma experiência de atividade profissional na área administrativa. Percebeu? Então, esses são os vínculos que tem lá. Geralmente, vamos dar uma ideia aqui só para vocês entenderem. Professor, uma prefeitura que o prefeito lá assume e diz assim, tantos cargos comissionados, pronto, cargo em comissão, função gratificada. Ou então ele abre não quer fazer o concurso público, ele abre lá uma seleção pública simplificada, serão CTDs, contrato por tempo determinado. Em algumas instâncias, esse contrato, como por exemplo no Estado, o contrato ele pode perdurar aí, renovando-se, né, por igual período, até 6 anos. Até 6 anos. Na esfera federal, como o Exército, pode ir até 8 anos. Contrato temporário, tá? E existe aí algumas configurações em que na EBSER, a gente vai ver o prazo aqui, está em lei, tem tudo em lei aqui, mas da mesma forma pode acontecer no EBSER, tá? Então, contrato por tempo determinado, CLT, CTD, contrato por tempo determinado. Lembre-se aí, se cair na sua prova você já mata a charada. Perfeito? Então, vamos lá. Então, professor, quer dizer que esses que são servidores públicos, porque ele diz aqui, ó, olha aqui o macete, tá? Preste atenção aqui, para você pegar comigo. Veja bem, ele diz aqui, ó, servidores titulares de cargo efetivo. Significa dizer o seguinte, vamos lá, digamos que Maria é funcionária da Universidade Federal de Pernambuco e eu preciso do serviço dela lá na EBSER. Então, eu entro em contato com a Universidade Federal de Pernambuco e solicito o serviço, solicito a servidora para prestar serviço na EBSER. Então, existe toda uma questão, tem que ter uma publicação no Diário Oficial, tem que ter uma nomeação, sai a nomeação com a exoneração e a exoneração, no caso, ela vai ser cedida, né? Existe uma publicação cedendo, certo? E existe uma nomeação da nomeação dela para o novo cargo, a função gratificada, tá certo? Então ela vai, professor, mas ela deixa de ser servidora efetiva? Não, ela continua sendo servidora efetiva, só que ela está cedida para a EBSER. Então isso é muito interessante. E ela recebe os valores, aí vamos ver aqui os incisos, fica assegurado ao servidor referido no caput, aqui no artigo, né? Os direitos, aqui o que é que fica? Isso tudo tem que estar em lei, pessoal. Isso aqui é tudo respaldado por lei, tá? Os direitos e as vantagens a que façam jus no órgão ou entidade de origem. Até porque quem está solicitando é atendendo à vontade da administração pública. Perfeito? A EBSER é uma empresa pública, que faz parte da administração indireta. Então, tudo que ela faz é atendendo à necessidade da administração pública. É importante entender isso aqui, porque diz assim, poxa, como é que pode a EBSER solicitar? A EBSER é pública, empresa pública, então ela está ali regida por uma vontade maior, que é a vontade da administração pública. Perfeito? Então vamos lá. Então, inciso 2, a cessão, que a cessão é quando o servidor público ele é cedido para o outro órgão. De que trata o caput? Ocorrerá com ônus para o cessionário. Então, veja, quem está solicitando, tá, é que assume o ônus do servidor. Ela assume. Então, importante, interessante, né? Eu posso tratar isso com vocês porque eu passei um bom tempo como servidor público no estado de Pernambuco
e responsável, inclusive, pelo departamento pessoal. Eu que fazia toda a contratação, fazia o cadastro no SAD RH, que fazia tudo. Então, todos os dias que eu abria lá o meu computador, tinha que ir no DOI. O DOI é o Diário Oficial, então tinha que pesquisar para saber se vinha alguma publicação nova. Se tivesse alguma publicação, o servidor ia chegar e a gente pegava a documentação para poder fazer todo o processo. E existiam servidores também, saía lá nomeação, cessão, exoneração. Então o Estado ou qualquer serviço público, a funcionalidade pública, ela é muito dinâmica, tá, pessoal? E como é que isso acontece, pessoal? Pronto, aí é a administração pública que tem que explicar isso daí, é a vontade da administração pública. Perfeito, pessoal? Então vamos lá, dá para entender um pouquinho sobre isso daqui, tá? Então a cessão de que trata o caput ocorrerá com ônus para o cessionário. O que quer dizer isso, professor? Quer dizer que a EBSER que vai arcar tudo? Perfeito. Se a EBSER, ela traz um servidor, né, para trabalhar no âmbito da EBSER e é um servidor público de uma outra instituição, ela assume o ônus desse servidor. Correto? Vamos lá, vamos seguindo. Vamos para o artigo 8. Constituem recursos da EBSER. Primeiro, recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União. Então é importante isso aqui. Quem é que cuida da EBSER? Questões financeiras. Essa questão de dinheiro. Pessoal, existe aí o Tesouro Nacional que trabalha exatamente para isso, as distribuições das políticas públicas que são destinadas para a saúde, para a educação. A educação tem a Fundeb, na saúde tem aí o SUS, né? Tem os programas do SUS, as metas que precisam serem batidas, tem toda essa questão e essa vinculação, tá? Então, é importante vocês entenderem isso, que a EBSER não é do nada, tá? Ah, poxa, é milionária, mas tudo isso está vinculado à administração pública. Não pode esquecer de jeito nenhum que a EBSER é empresa pública, tá? Faz parte da administração indireta da administração pública. Então, segundo, as receitas decorrentes. Essas receitas decorrentes são das suas próprias funcionalidades. Prestação de serviço, utilização do seu patrimônio, ela tem um prédio, ela consegue alugar, não está utilizando, aluga outra. Então, ela tem N funcionalidades, tá? Então, vamos lá. Letra A, da prestação de serviços compreendidos em seu objeto. Está prestando serviço, tem um contrato, valor milionário, e ela presta serviço e ganha dinheiro através disso daí. Letra B, da alienação de bens e direitos. Então, tem alguns objetos, tem alguns bens, certo? Que vai se desfazendo por uma questão de inutilidade, para não ficar lá obsoleto, faz o leilão lá, né? E faz a alienação. C, das aplicações financeiras que realizar. Claro, como é que se pode fazer essas aplicações financeiras? Aplicando dinheiro em um investimento em alguma coisa, o retorno disso vem e vem dinheiro, né, pessoal? Sempre vem. Comprou um equipamento, através disso consegue compreender mais serviços, inclusive pessoas que tenham lá plano pessoal, né, particular, e daí vem dinheiro, ele repassa, ressasse o valor, tá? Sempre tem alguma coisa. D, dos direitos patrimoniais, tais como os aluguéis, olha aí, foros, né, dividendos, bonificações. Letra E, dos acordos e convênios que realizar com entidades nacionais e internacionais. Então, como ela representa a administração pública ela movimenta o mundo, entendeu? Para que possibilite a funcionalidade aí, as extensões das atividades da EBSER. Perfeito? Então, vamos seguindo. Terceiro, doações de legados, subvenções e outros recursos que lhe oferecem destinados por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado. Doações também, por incrível que pareça. Recebe doação? Recebe. Muitas, digamos, uma empresa privada aí quer fazer uma doação de tantas cadeiras, né, para cadeirantes, né, cadeiras que comportam pessoas com deficiência física. Então, tá lá, recebe as doações, tudo. Rendas provenientes de outras fontes. Aí entra convênios, prestação de serviços, parcerias, e por aí vai, tá certo?
Parágrafo único. O lucro líquido da EBSER será reinvestido para atendimento do objeto social da empresa, excetuadas as parcelas decorrentes da reserva legal e da reserva para contingências. Então vamos lá, pessoal, interessantíssimo isso daqui, tá? Então todo o dinheiro que a EBSER arrecada, todo o investimento, todo o capital será reinvestido para que haja qualidade melhor, para que haja equipamentos melhores, para que haja mais pessoas trabalhando, aumente lá o efetivo, aumente lá a quantidade de capital humano funcionando, tá? Mas isso não pode, tá, pessoal, comprometer o fluxo de caixa. É isso que quer dizer aqui, excetuando-se das parcelas decorrentes da reserva legal ou da reserva para contingências. Reserva legal, o fluxo de caixa, aquilo que tem que ter lá para poder funcionalizar as coisas, operacionalizar as coisas. Nem muito menos para, de repente, surgir uma contingência. O que é contingência? Situações inesperadas, situações emergenciais. Então, o que é que ocorre? Precisa ter aquilo guardado, aquele capital guardado para uma situação. É como a gente, eu e você, que numa situação delicada que ocorre, a gente não pode ter só aquele dinheiro que recebe no final do mês, não é? A gente tem que ter um dinheiro guardado, porque dado uma emergência, uma contingência, algo que você não está programado, você tem lá um dinheirinho para poder se manter. É assim que ocorre, tá bom? Então, beleza, vamos seguindo. Artigo 9. A EBSER será administrada por um conselho de administração com funções deliberativas e por uma diretoria executiva, e contará ainda com um conselho fiscal e um conselho consultivo. Pessoal, por que a EBSER precisa ter essa composição? Lembra-se, o tempo todo eu venho tocando na tecla. A EBSER não é uma empresa qualquer, é uma empresa pública. E tudo que é público está lá dentro dos princípios da administração pública, LIMP, que é a legalidade, impessoalidade, moralidade, pessoalidade e publicidade, né? E eficácia. Então veja, é importante a gente entender isso aqui, tá? Então não pode ser uma coisa solta, do nada, deriva. Tem que ter um conselho de administração, tem que ter bem delegada as suas funções e atribuições, tem que ter uma diretoria executiva, tem que ter um conselho fiscal, tem que ter um conselho consultivo, né, para estar lá olhando, analisando, deliberando, tem que ter tudo isso daí. Então o inciso 1 diz o seguinte: o Estatuto Social da EBSER, a gente vai ver depois o Estatuto Social da EBSER, definirá a composição, as atribuições e o funcionamento dos órgãos referidos no caput. Então, tudo isso aí tem que estar bem direitinho, bem organizado, tá? O inciso 2 vetado, 3 vetado. Quarto, a atuação de membros da sociedade civil do Conselho Consultivo não será remunerada e será considerada como função relevante. Eu vou dizer para vocês mais ou menos como é que isso ocorre, tá? Assim que eu completei 18 anos, eu lembro que eu participei de alguns conselhos na minha cidade. Eu participei do CONDEMAI, que era o Conselho de Meio Ambiente. Participei do CONDICA, que era o Conselho da Criança e do Adolescente. Fui conselheiro tutelar também, consequentemente, porque eu gostei e daí quis concorrer à eleição para Conselho Tutelar. Então, toda a composição pública, principalmente a EBSER compreende logo dois, né, que é educação e saúde. São dos dois braços mais importantes, juntamente com a segurança. Então, tem que ter também, certo? Então, esse conselho ele é paritário. Ele tem que ter 50% de pessoas civis, pessoas da sociedade civil, e 50% dele tem que ser servidores. Porque imagina se for tudo servidor, vai puxar só, tem que ter sociedade civil, tá certo? E essa sociedade civil, pessoal, ela não será remunerada. Eu, na época que era conselheiro, eu não era remunerado. Então, é uma atuação voluntária e, além de ser voluntária, é uma questão de representação, representatividade. Eu estava lá, mas estava representando uma instituição religiosa na época. Então, é importante entender isso daí, tá ok? Então, quinto, ato do Poder Executivo
aprovará o estatuto da EBSER. Então, o estatuto da EBSER tem que ser aprovado exatamente levando em consideração toda essa composição do Conselho de Administração, certo? Da diretoria executiva, do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo. Não pode fazer nada, tem quoro, tem a quantidade de pessoas, a quantidade paritária, tem que ter tudo muito bem interessante. A gente vai ver tudo isso lá no Estatuto Social, ok? Então vamos seguindo. Artigo 10. O regime de pessoal permanente da EBSER será de consolidação das leis trabalhistas. Então, o regime, ó aqui, ó, regime de pessoal da EBSER é seletista, CLT, aprovada pelo decreto 5.452 de 1 de maio de 1943. Isso aqui, tem que gravar isso aqui, gravar, aprender, fixar, utilize aquilo que seja melhor para você. Pegue aí as datas direitinho, nome, anote, escreva, faça isso que é importante. Ó, professor, pessoal, eu ensino isso aqui, eu ensino para concurso público, vai fazer uns 8 anos. Então, tudo eu anoto. Aqui, ó. Anota tudo, fixa tudo. Concurseiro tem que aprender a escrever, tem que gostar de escrever. O princípio da educação, né? A pirâmide do conhecimento. Se eu só escuto, se eu só assisto, eu vou ter aí 30% de absorção. Mas se eu assisto e participo, e falo também, pergunto, interajo, eu consigo aí 50%, 60%. Mas se além disso também eu pratico, eu descrevo, eu tento ensinar alguém também, eu tento praticar também, aí vai lá para cima o aprendizado, perfeito? Então, ó, prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. Pode ser um concurso com provas ou pode ser provas e títulos. Os títulos são o quê? Você apresentar aí a sua graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado e pós-doc. Então, observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração. Vamos lá. Parágrafo único. Os editais de concurso público para o preenchimento de emprego no âmbito da EBSER poderão estabelecer como título o cômputo do tempo de exercício em atividades correlatas às atribuições do respectivo emprego. Então, ó, vai computar, certo? Computar o tempo que você tem de experiência naquela atividade que a EBSER propagou. Ah, eu quero uma enfermeira. Então, vai contar títulos para os candidatos que tiverem a formação, que sejam enfermeiras, mas o tempo em que passou trabalhando como enfermeira, as experiências, tudo isso conta e isso serve lá como diferenciais. Então, isso aqui já serve para vocês entenderem aí que quem tem já vai se beneficiar. Artigo 11. Fica a EBSER para fins de sua implantação autorizada a contratar mediante processo seletivo simplificado. Olha aí que eu falei para vocês. Processo simplificado, seletivo simplificado. Pessoal técnico e administrativo por tempo determinado. Aí aqui você vai entender aqui, ó. Se vir uma questão sobre isso aqui, você coloca é CTD, como o professor falou. O professor Rosivaldo falou isso aqui, ó. CTD, acabou, não tem como errar. CTD, contrato por tempo determinado. Acabou. Através de seleção simplificada. Correto, pessoal? Entendido aí? Inciso 1. Os contratos temporários de emprego de que trata o caput somente poderão ser celebrados durante 2 anos. Olha aí, durante 2 anos. Subsequentes à constituição da EBSER. E quando destinados ao cumprimento do contrato celebrado nos termos do artigo 6º, nos primeiros 180 dias, ou seja, 6 meses de vigência dele. Então, veja como é interessante, os contratos temporários, né, de emprego que tratam o caput somente poderão ser celebrados durante os 2 anos subsequentes à constituição da EBSER. Então, a constituição da EBSER está aqui exatamente para dar esse suporte para vocês. E lembrando que durante 6 meses, tá, é que são destinados ao cumprimento do contrato celebrado. 6 meses.
correto? Existem contratos que são de 6 em 6 meses, renovados, e existem contratos que vai até um tempo hábil. Aí está aqui no inciso 2 agora. Os contratos temporários de emprego que trata o caput poderão ser prorrogados uma única vez, desde que a soma dos dois períodos não ultrapasse 5 anos. Não ultrapasse 5 anos. Então, pessoal, ó, então esse temporário pode ser 2 por mais 2, 4. Não pode ser renovado por mais 2, senão daria 6, certo? Então, 2 por 2, se houver a necessidade, aí a administração pública estende lá, faz um termo aditivo, né, para mais um ano, mas não pode passar do que está lá na legislação, correto? Então vamos lá, vamos seguindo. Professor, possa ser que caia uma questão assim, houve uma prerrogativa que mudou um pouco essa legislação por uma situação, por exemplo, de quando houve lá o decreto da estado de emergência por conta da Covid-19. Lembra disso? Pronto. Então, muita gente conseguiu passar dos 5 anos. Muitos servidores passaram dos 5 anos, porque estavam já com 4 anos de serviço, com 5 anos de serviço já para terminar, e por conta desse decreto conseguiu perdurar mais um pouco, sem que ferisse, né, diretamente a legislação. Foi uma situação de estado de emergência por conta da Covid-19, perfeito? Então são situações aí diferentes, inusitadas, perfeito? Então vamos seguindo lá. 12. A IBSE poderá celebrar contratos temporários de emprego com base nas linhas aí A e B do inciso 2 do artigo 443 da Consolidação das Leis Trabalhistas, aprovada pelo decreto, né, 5.452, de 1 de maio de 1943, mediante processo seletivo simplificado, observado o prazo máximo de duração estabelecido no seu artigo 445. Então tá lá. Artigo 13. Ficam as instituições públicas federais de ensino, instituições congêneres, autorizadas a ceder à IBSE no âmbito e durante a vigência do contrato de que trata o artigo 6, bens e direitos necessários à sua execução. Então, ó, interessante, né? Não é só os servidores que podem ceder, mas também os bens necessários e direitos necessários à sua execução, certo? Parágrafo único. Ao término do contrato, os bens serão devolvidos à instituição cedente. Terminou, devolve tudo, tá? Artigo 14. A IBSE e suas subsidiárias estarão sujeitas à fiscalização do órgão de controle interno. Então, por que isso acontece? Aqui, eu coloquei aqui, ó, Poder Executivo, ao controle e ao controle externo, que no caso é quem? Controle externo, exercido pelo Congresso Nacional com auxílio do Tribunal de Contas da União. Então, vamos lá. Vamos entender isso aqui. É o Poder Executivo e o Poder Legislativo aqui. É importante entender. Existem 3 poderes. Poder Judiciário, que é a parte do direito, que são os executores do direito, juiz, promotor de justiça, e no âmbito federal está lá o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, tá bom? Aí, Poder Executivo, quem é? Aí vamos dar no Brasil, né, na nação, Poder Executivo, Presidente da República, certo? É quem executa as políticas públicas. Presidente da República. No Estado, governador. Nos municípios, prefeito, correto? Poder Executivo, aí vamos deixar por último o Brasil, tá? Vamos falar, município, Poder Legislativo, a Câmara Municipal dos Vereadores. No Estado, Câmara dos Deputados Estaduais. E a nível nacional, nós temos o Congresso Nacional. O Congresso Nacional é representado pelo Senado Federal e pela Câmara dos Deputados Federais. Pegou o bizu? Congresso Nacional é representado pela Câmara dos Deputados Federais
e Senado Federal. Então, logo, a EBSER e suas subsidiárias estarão sujeitas à fiscalização dos órgãos de controles internos, que é o Poder Executivo, representado pelo Presidente da República, e o controle externo, exercido pelo Congresso Nacional, que é o Poder Legislativo, que é Congresso Nacional, senadores e deputados estaduais. E com o auxílio de quem? Que estão lá? Tribunal de Contas da União. É o Tribunal de Contas que fiscaliza tintim por tintim. O dinheiro é público, correto? Maravilha. Artigo 15. A EBSER fica autorizada a patrocinar entidade fechada de previdência privada nos termos da legislação vigente. Parágrafo único. O patrocínio de que trata o caput poderá ser feito mediante adesão à entidade fechada de previdência privada já existente. Então, existe aí a previdência privada para a EBSER, tá? Então, pessoal, tudo certinho, maravilha. Vamos seguindo aqui, só para os últimos aqui. Artigo 16. A partir da assinatura do contrato entre a EBSER e a instituição de ensino superior, a EBSER disporá do prazo de 1 ano para a reativação de leitos e serviços inativos por falta de pessoal. Então, tem 1 ano aí para poder, né, realmente fazer todo tipo de atividade necessária para poder que o serviço funcione normal, tá? Os estados poderão autorizar a criação de empresas públicas de serviços hospitalares. Artigo 43. O Decreto-Lei 2.848 fala sobre o Código Penal. Passa a vigorar acrescido do seguinte inciso. Então é importante isso aqui. De inscrever-se em concurso, avaliação e exame público. Aí vem o título da parte especial do decreto trata o seguinte. O Código Penal passa a vigorar acrescido do seguinte capítulo, capítulo 5, das fraudes em certames de interesse público. Então, você aí que vai fazer esse concurso, tem lá toda uma rigorosidade de fiscalização, tá? Fraudes em certames de interesse público, está lá no artigo 311, na linha A, que diz assim, utilizar ou divulgar indevidamente, com o fim de beneficiar a si ou a outrem, ou de comprometer a credibilidade do certame, conteúdo sigiloso de concurso público. Segundo, avaliação ou exames públicos. Terceiro, processo seletivo para ingresso no ensino superior. Quarto, ou exame ou processo seletivo previsto em lei. Tudo isso ocorrerá na sanção, na pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Inciso 1. Nas mesmas penas incorre quem permite ou facilita por qualquer meio o acesso de pessoas não autorizadas às informações mencionadas no caput. 2. Se da ação ou omissão resultar dano à administração pública, conduta que vai de encontro à administração pública, improbidade aqui, viu? Pena, reclusão de 2 a 6 anos e multa. Terceiro, aumenta-se a pena de 1/3 se o fato é cometido por funcionário público, ok? Então, pessoal, para concluir, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Qual foi a data da publicação dessa lei? 15 de dezembro de 2011. Não pode esquecer, não pode esquecer, não pode esquecer. 15 de dezembro de 2011 foi promulgada essa lei e ela passou a vingir, a ter a sua vigência. Então, se vier uma questão dizendo assim, a lei, ela pode atuar mesmo antes da sua vigência, nunca. A lei só passa a vigorar a partir da sua publicação e vigência. Ok, pessoal? Tamo juntos. Vamos agora, deixa eu ver o tempo aqui, para a gente meter bronca aqui. Pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos deixar as questões para um outro bloco e a gente conclui aqui agora. Vamos fazer o seguinte, vem comigo aqui, a gente vai terminar esse bloco aqui, vai ficar 2 blocos de conteúdos, mais 2 blocos de conteúdos, mais e 1 de questão. Vamos para cima? Tamo junto? Vem comigo, acompanha aqui na próxima aula. Vamos lá?